Fala, gurizada, tudo bem? A gente está começando essa transmissão a partir de agora do Bairrista Futebol Clube. O Bairrista Futebol Clube naquela parceria diária do Grupo Bairrista com a RDC TV. Aliás, a RDC TV que retransmite o programa todos os dias pelos canais 24, 524 da NET Claro. E aí vem aquele desfile, Júnior Maicá, de plataformas digitais do Bairrista e também da própria RDC TV. Bom, a gente está começando esse papo aqui com a participação do Júnior Maicá, do Kleber Grabowska. Em seguida vem Ribeiro Neto, que eu não sei onde anda, deve estar dando uma fumadinha. Ele sai de um programa, vai para o outro, ele tem que fumar um cigarro, senão não tem jeito. É absolutamente me faz lembrar Vianney Carlet, absolutamente dependente do cigarro. E com uma convidada especial da Alemanha, porque da Europa, evidentemente que passando pelos interesses alemães, vem informações, digamos, fortes, que chamam a atenção, o Júnior Maicá, neste nosso feriado de 21 de abril aqui. Por exemplo, a questão da OMS, como é que é isso? Silvio. Bom, boa tarde para todo mundo, né? Uma notícia que tu até me alertou agora, eu não estava ligado nesse assunto aí, mas a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fez uma teleconferência com a UEFA, né? Ontem à tarde, e era um papo que deveria, pela notícia, né, foi postada na Veja, era um papo para durar 50 minutos, uma hora, e dizem, né, segundo fontes que estavam presentes na reunião, que foi uma discussão acalorada de 2 horas e meia, onde epidemiologistas... agora não sei, me ajudem. Sugeriram... Tava indo bem. Epidemiologistas. Obrigado, Clebinho. Sugeriram à UEFA que não tenhamos futebol até o ano que vem. Eu tenho a matéria aberta aqui. Na verdade, até o final de 2021, ou seja, 1 ano e meio parados, né? O retorno, a OMS sugere o futebol de volta apenas em 2022. Foi uma teleconferência reservada, né, meio secreta ontem, entre a OMS e a UEFA, discutindo aí o calendário do futebol em meio à pandemia. E aí foi o seguinte, Silvio, a ideia desses dois epidemiologistas, né, é de que o futebol retorne apenas em 2022, ou seja, agora 2020 parados, 2021 inteiro parado também, e aí só no final do ano que vem as atividades retornariam. E aí diz a matéria aqui o seguinte, na verdade é uma matéria da revista Placar, né, que é do Grupo Abril, enfim, foi postado no site da Veja. Não tem mais Grupo Abril. Também não era mais Abril. A Placar conversou com o ouvinte da reunião realizada na última quinta-feira, na verdade, vazou só agora. E ele confirmou que a OMS falava muito sério. A conferência, que deveria ter apenas 1 hora, se estendeu por 2 horas e meia em tom acalorado. E a medida drástica foi aventada após a apresentação de 2 epidemiologistas da Entidade Mundial de Saúde, a partir de um estudo sobre os riscos de novas ondas de contágio em 2021. A dupla de epidemiologistas mostrou os cenários prováveis e ponderou que a melhor solução seria manter a paralisação das competições até o final do ano que vem. E vale ressaltar que a OMS não tem ingerência sobre o calendário esportivo e a UEFA não é obrigada a acatar a sugestão. Bom, só para dizer que o Ribeiro Neto já fumou o cigarrinho continental dele, Kleber. Sem filtro, em homenagem à Copa de 70. Exatamente, já está no programa conosco. Mas olha, essa é uma notícia que impacta o futebol, ele quase que inviabiliza o futebol. Se isso for seguido à regra, no mundo todo, o futebol só no final do ano que vem, acho que termina o futebol, digamos assim. Mas não poderia ser com portões fechados? Especialmente o futebol profissional. Não, sem futebol. Sem futebol. A recomendação para a UEFA é: não tem futebol até o fim do ano que vem. É realmente uma notícia impactante que eu quero, em seguida, tratar um pouquinho mais com vocês aqui no programa, como também é impactante, e aí eu quero que o Júnior Maicá apresente a nossa convidada direto da Alemanha nesse programa, é impactante a notícia de hoje que não tem Oktoberfest em Munique nesse ano de 2020. O que é isso? Para onde é que vão esses milhares de bebuns que circulam aí pelo Oktoberfest, meu Deus do céu? Cada um vai fazer na sua casa? Diz aí, Maicá. Pois é, Silvio. Eu vou apresentar então a Fernanda Pugliero, né? Uma grande amiga, enfim, trabalhou muito tempo aqui no Correio do Povo, em veículos aqui do Rio Grande do Sul também, enfim, tem um
Se eu ficar falando aqui o currículo dela, vai dar metade do programa. E ela está na Alemanha já há mais ou menos uns 2 anos, né? Morando por lá, já tinha morado lá um tempo. E como a gente tem falado muito, né, Silvio, sobre a questão dos clubes alemães retornarem às atividades, estarem treinando em turnos separados, em grupos reduzidos. E também as notícias que chegam é que ontem teve uma reabertura pequena do comércio, enfim, surgiu essa ideia de convidar a Fernanda para participar conosco aí, contar um pouquinho de como está a vida na Alemanha e também para a gente perguntar, entender, né, como é que está essa questão do futebol, porque parece que dentre as grandes potências mundiais, a Alemanha é a que está mais... que talvez tenha passado melhor, né, essa pandemia. E sobre a questão da Oktoberfest, né, não é bom comprar briga com os alemães, né, porque quando eles encaram é contra o mundo todo. Então, de repente, é melhor liberar esses litros de chopp aí para a rapaziada nas torneiras lá de Berlim, enfim. Mas tá aí. Fernanda. A Fernanda tá apresentada. Fernanda, seja bem-vinda e começa por aí. Para onde é que vai a Oktoberfest e os bebuns vão para onde? Então, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui falando com vocês. A única menina no grupo. Acho que não tem muitas meninas inseridas nesse grupo, geralmente, mas enfim, estamos aí, né, hoje representando. E eu vivo aqui na Alemanha faz mais ou menos 2 anos, assim, digamos, na sequência, porque antes desses 2 anos tiveram outros 2 anos que eu fiz uma pausa no Brasil de volta. Hoje eu acordei. Eu sempre acordo e verifico o meu Twitter. Hoje acordei com a notícia que não vai ter o Oktoberfest. Não sei se eu estava planejando ir, mas é meio triste a gente ouvir que não vai ter a maior festa popular, digamos, da Alemanha, né? Munique tem 1,5 milhão de habitantes. Durante a Oktoberfest, quase 4 vezes mais, a população quadruplica, 4 milhões, 6 milhões de pessoas visitam o evento. O evento começa no metade de setembro e vai até o 1º dia de outubro, ou o 2º dia de outubro. É muito engraçado isso, que as pessoas sempre perguntam, mas por que o nome é Oktoberfest se acontece em setembro? Porque é a festa para receber outubro. Por isso que o nome é Oktoberfest, mas ela acontece em setembro. Eu não sei se me surpreendeu tanto, porque eu já imaginava que isso ia acontecer. Vários festivais que acontecem aqui, eventos, enfim, de grande porte, médio porte, foram todos cancelados. Isso está acontecendo sistematicamente desde fevereiro. E a chanceler apareceu na TV pela 3ª ou 4ª vez, eu acho, durante todos esses anos de mandato. Foi a 4ª vez que ela apareceu na TV. E lembrando que 3 dessas vezes ela apareceu durante a crise do Covid, para dizer que até o dia 31 de agosto estão banidos todos os tipos de reuniões sociais. Isso inclui estádios de futebol, festas, o que vocês puderem imaginar como reuniões sociais que agreguem um grupo maior que 3 pessoas, porque eles estão agora dizendo que se você até andar na rua ou ir num parque tiver mais do que 3 pessoas reunidas, a polícia vai intervir. Não teve um lockdown oficial aqui na Alemanha, como teve na Espanha, na Itália. Ninguém está proibido, ninguém nunca foi proibido de sair de casa. A gente pode sair de casa, a gente pode dar uma volta se quiser. Eu, particularmente, não estou fazendo isso. Estou 42 dias de isolamento voluntário dentro de casa, desde o dia 9 de março, só saindo para ir no supermercado, e acho que saí uma vez para ir na farmácia, e evito o máximo, assim, sair na rua, e é uma sensação bem estranha, porque fevereiro estava chuvoso, frio, nublado, cinza. Daí março começou a esquentar, agora a gente está com altas temperaturas, já com 20 graus na rua, sol, e vai só melhorar, né? Porque está começando o nosso verão e a gente não pode sair de casa, até porque eu acho que assim, o Maiká citou antes que já começou a abrir o comércio. As lojas, enfim, com menos de 800 metros quadrados começaram a abrir, a retomar ontem. Claro que o shopping center, essas coisas, esquece, está tudo fechado. Mas, assim, comércios menores, tipo floricultura de bairro, padaria de bairro, livraria, qualquer coisa menor que vocês possam imaginar, começou a abrir, né? Que não preste serviços. Por exemplo, cortar cabelo, essas coisas, salões de beleza, massagista, enfim, essas coisas vão só passar a funcionar a partir de maio e gradualmente.
e com várias especificações, e agora tem até umas recomendações específicas do tipo usar máscara, usar álcool gel, tem que ter isso, tem que ter aquilo, ventilação, para impedir que mais pessoas fiquem infectadas. A partir do dia 27 de abril vai ser obrigatório o uso de máscara no transporte público para todo mundo. Isso é uma coisa que também me surpreendeu, que foi decidido hoje. E eu não estou pegando transporte público já faz mais de 2 meses, inclusive cancelei meu ticket do transporte mensal que eu pago, porque não estou utilizando e não pretendo utilizar até o final do ano. É uma espécie de TRI, chama-se Mona Descarta. Fernanda, uma pergunta. A Angela Merkel, a chanceler, ela proíbe até o fim de agosto qualquer manifestação pública, qualquer aglomeração, inclusive o futebol, inclusive com portões fechados? Isso não ficou muito claro, mas eu acho que, inclusive, com portões fechados, sim, porque ela disse também uma coisa que é muito importante, que a partir do dia 4 de maio começa a retomar gradualmente as escolas, enfim, só que não é todo mundo que vai poder voltar para a escola. Então, tem várias especificações. E também ela deixou muito claro que o governo vai ficar observando como é que está sendo essa retomada. Ou seja, existe a possibilidade de dar um passo para frente e ter que dar 2 para trás. Existe a possibilidade da gente ter que voltar para o lockdown. Ou a gente ter um lockdown, né, como esteve Espanha, como teve Itália. Que até então a gente está voluntariamente dentro de casa, com recomendações do governo, enfim, incentivos. O governo está dando inúmeros incentivos para os empregados permanecerem em casa, dando incentivos para as empresas manterem os empregados e para os empregados permanecerem em casa. Então, está todo mundo, digamos assim, financeiramente, quase todo mundo, né? Sempre tem as exceções, financeiramente assegurado nesse sentido para poder fazer com que a população fique realmente dentro de casa. Ô, Silvio. É, gurizada. Tem o pessoal aqui da nossa retaguarda aqui me mandou um tweet do Taylor Twellman, que é jornalista da ESPN. Enfim, acredito que seja alemão, inclusive, mas escreve em inglês aqui, é o seguinte: a Bundesliga recebeu a luz verde, né, para reiniciar as atividades no dia 9 de maio com portões fechados. Mas o Departamento de Saúde precisa concordar e a Liga precisa apresentar um plano, né, de ação nesse período aí, assim como os clubes estão treinando com novas normas, né, com grupos reduzidos, enfim, turnos alternados. Então, a Liga vai ter que apresentar um plano, né, e esse plano precisa ser aprovado pelo Departamento de Saúde, mas existe uma possibilidade aí, com portões fechados, da Bundesliga retornar, né, o campeonato alemão, a partir do dia 9 de maio, né, daqui a alguns dias, poucos dias, 2 semanas praticamente. Então tá a notícia aí do Taylor Twellman, né, que acredito que é da ESPN, ele até se intitula ali membro da família ESPN, e só temos que saber se ele tá lá na Alemanha. Eu vou investigar aqui de onde é este rapaz. Inclusive é um ex-jogador de futebol. É um jogador de futebol. Diga, Ribeiro. Sabe que é interessante, um beijo para a Fernanda, um abraço a ela. Sabe, é uma das coisas assim, a grande dúvida que eu tenho, né, na minha cabeça não sai isso aí, e olha que eu nunca fui adepto de teoria de conspiração, tá? Eu sempre, claro, né, muito cuidadoso ao analisar notícias e tudo mais, mas e nunca fui paranoico, não fui paranoico, né? Fico imaginando esses caras aí que não acreditam até hoje como foi a Lua, né? E tem bastante. Cara, vacina, não. Cara, é um tema polêmico, tá? Que eu não gostaria de entrar porque eu não tomo a vacina. O Djokovic é contra a vacina. Ontem ele se manifestou aí. Eu tenho as minhas razões, mas eu sei que não é politicamente correto, eu não quero que façam isso. Tu tem medo de agulha, né, Ribeiro? Não é por isso. Não é por isso, é por outras coisas. Não tá? É por isso. E não é a teoria da conspiração também. Nesse caso, eu me baseio em informações pessoais passadas por especialistas. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque eu sei que é um assunto bastante delicado.
Mas, já que tu me perguntou, eu respondi. Agora, cara, meu Deus do céu. Eu não posso aceitar, Silvio, a ideia de que um cara lá na China comeu um morcego e o mundo parou. Eu espero que ele tenha gostado desse morcego que ele comeu. Eu sempre tenho a piada aqui. Eu espero que tenha sido uma belíssima e saborosa refeição, porque todo mundo está pagando por isso. Eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar que um simples... Porque isso aí, tu imagina, o roteiro do filme está pronto, né? Porque é óbvio que vai sair logo um filme Covid-19. A epidemia. A epidemia. A primeira cena é um chinês, né? Vai lá no bairro de Wuhan lá e tal, aí vem o chinês, vai fazer uma sopa de morcego e resolve, ou tá bebendo com os camaradas, vou comer morcego, nhaque. Essa é a primeira cena do filme. É óbvio, né? Eu não consigo crer, cara, para minha cabeça é demais que isso é resultado de uma coisa tão casual, tão, sabe? Desculpa, mas não consigo entender, cara. É que tu nunca comeu morcego. Por isso que tu não consegue entender. Olha que eu já comi muito bicho estranho, velho. Então, Kleber Grabowska, contigo, então. Que tipo, Ribeiro? Dos mais variados, gente, não vamos entrar em detalhes. Uma e 13. Sabe que na Copa de 2002, Japão e Coreia do Sul, tem muito na Coreia do Sul tem muito essa cultura, né? A gente circula por lá e vê, tipo assim, vitrines nas feiras livres com cobras, com não sei o quê. Escorpião, cavalo marinho. Fica imaginando, porra. E aí, daqui a pouco, a ideia de que o cara chega ali, eu quero essa cobrinha, eu vou comer. Aí o cara prepara a cobra. Aí se diz que daqui a pouco lá se come carne de cachorro. Cara, são 18 anos. Cavalo? Até hoje, porque a gente tinha que comer diariamente, até hoje, Kleber, eu não sei se eu comi ou não algum cachorrinho. Eu comi cachorro. O Ernesto Palha, Ribeiro, ele conta a história do motorista deles. Porque o escorpião é servido como um acepip, né? Como um aperitivo lá. Só que o escorpião ele tem uma dose de veneno. E aí o cara disse, serviu o escorpião como um aperitivo para... O Ernesto Palha foi fazer a reportagem, o motorista foi junto. E aí botaram o escorpião para o cara aperitivar. E o motorista, ele não aperitivou, ele jantou o escorpião, né? Aí terminou a reportagem, foi embora. O cara tinha uma mancha escura, parecia o Tim Maia. O Tim Maia tinha uma mancha no rosto, né? E aquela mancha só aumentava, e o cara disse, eu vou morrer. Aí o Ernesto Palha ligou pro cara, o que aconteceu? Eu disse, não, fica tranquilo, que é uma toxina, não sei o que, daqui a pouquinho o organismo libera o cara. São as coisas. E na China, essa história de comer gafanhoto, barata, sei lá o quê, é para enganar turista. Né? Os caras dão risada. Eles vão lá, servem e os caras comem. Mas a China precisa aproveitar o máximo possível de alimento, né? Porque a população é gigantesca, né? Mas só assim, que tem muito folclore, né? Quando eu fui acompanhar a Olimpíada de Pequim, eu vi isso na China, eu vi isso em loco. Esses acepipes. É um canalha esse Kleber. Se dá, a pergunta é pertinente. Quando eu fui fazer a Olimpíada na China, em Pequim, aliás, pouco fiquei em Pequim, fui mais para acompanhar a seleção de futebol, que entrou por outras cidades e tal, enfim. E aí, lá tinha muito isso aí, e eu fiz matéria para isso aí, quer dizer, os caras comem larva. Os caras comem cascudo, é um negócio impressionante. E eu quero dizer para ti, eu comi cachorro sem saber. E eu passei tão mal, Silvio, tão mal, que a partir daquele dia eu só comi miojo sem tempero. Eu passei 2 semanas... o miojo preguiçoso. Exatamente. Aí saiu lasanha de preguiçoso. Não deu, não aguentei, me fez tão mal que... Quando foi essa Olimpíada? 2008. 2008, há 12 anos. Era ali que estava surgindo
com todo o respeito e que a gente deve ter com tudo aquilo que está acontecendo nesse momento, a luta dos médicos, dos profissionais de saúde, especialmente para combater o coronavírus. Mas era exatamente ali, nessa passagem do Ribeiro Neto comendo o escorpião que estava nascendo o coronavírus. Ele demorou 12 anos para chegar, mas chegou. Então, o problema é contigo, Ribeiro Neto. Mas só deixa eu dizer o seguinte, assim, ó, nós temos uma convidada especial, que é a Fernanda, direto da Alemanha, só que ela não consegue falar. Tu já visto que tu não consegue falar, né, Fernanda? Falei já um pouquinho também. Se deixar eu falar muito, não cala a boca. Daí é bom que as pessoas também falem. Qual é a tua cidade aí? Eu moro na capital, eu moro em Berlim. Berlim é tão fantástica, né? Aliás, tem um filme chamado Raça, isso? Que conta a história do Jesse Owens, né? É um negócio fantástico. No estádio de Berlim, o Brasil jogou lá em 2006. Exatamente. Nesse estádio em Berlim. Estreia do Brasil, gol do Kaká, 1-0, né? Isso. Lá em Berlim. A Alemanha é um país muito rico, né, em história. É uma coisa incrível, né? E o povo alemão, ele carrega, eu não sei se a Fernanda concorda, que está morando aí, né? Um complexo de culpa, né? É uma coisa que é absorvida por todo cidadão alemão, né? Que ainda eu acho que isso é uma impressão que as pessoas têm, que as pessoas carregam uma culpa. Eu acho que eles preservam muito bem a história, porque ao contrário do Brasil, por exemplo, a Alemanha reconhece o que aconteceu, reconhece o Holocausto como um fato histórico. Eles têm museus, eles têm essa matéria na escola durante vários anos. A gente não ensina aos nossos, digamos assim, aos nossos estudantes no Brasil a ditadura, o que aconteceu de verdade na ditadura. A gente aprende ali o nome dos 5 ou 6 ditadores que foram presidentes do Brasil, sabe que 5 deles foram gaúchos, e aí, o que mais a gente sabe da ditadura? A gente ficou sabendo mais da ditadura quando fizeram esse processo de recuperação dos documentos, do que aconteceu realmente. Então, eu acho que são 2 versões, porque até a década de 60, os alemães ainda negavam o Holocausto. Muitos deles diziam que não sabiam o que tinha acontecido, que não viam essas coisas, não era uma coisa comum. Então, eu acho que, sim, tem um não diga que é uma culpa, mas tem um reconhecimento do que aconteceu historicamente. Mas é um povo muito legal. Não tem nada a ver com isso que a gente não pode confundir alemão com nazista, né? Nazista é uma coisa e alemão que a Fernanda é outra. fala, isso que a Fernanda fala é uma coisa muito interessante, né? Eu, nos bancos escolares, eu nunca tive. Por incrível que pareça, é que nem o calendário do futebol brasileiro esse ano. A gente nunca chegou a estudar o Brasil pós-Kubitschek. Né? Chegou Jânio Quadros, acabou o Brasil. Né? E eu acho que a gente tem que estudar isso para entender o que aconteceu. Mas o Kleber, o Peninha destruiu tudo que eu aprendi da história do Brasil. Mas sabe que... Mas sabe que existem alguns professores de história, né, que, não sei, de alguma maneira conseguiram captar alguma história do Peninha antes mesmo que o Peninha tivesse existido, né? Mas a história do Brasil ela é muito mal contada, ela é interrompida, né? E até hoje ela é interrompida, né? E talvez por isso, por não ter entendido o que aconteceu, a gente continua repetindo o que aconteceu há 70 anos, 50, 60 anos atrás, né? E eu assisti recentemente um documentário que está na Netflix, que é O Contador de Auschwitz, eu acho. Pode ser? Isso. E tem uma questão... É um filme, um filme, não é uma série. É um filme, um documentário, né? Um filme e tem uma cena que me chamou muita atenção, que é o seguinte, ainda existe uma caça, né, aos nazistas, né, para que sejam punidos, enfim. E esse senhor tem 90 e tantos anos e, né, foi um nazista ativo, né, trabalhou em campo de concentração e, enfim, e aí é numa cidade muito pequena e aí, obviamente, que tem uma parcela mais velha da população que apoia, né, enfim, que simpatizantes ao nazismo, enfim. E aí mostra uma cena muito clara, assim, de como a Alemanha também, além não só de ter museu, claro, isso é fascinante, de não esconder essa história, de abrir essa ferida para a humanidade e saber que ela sempre vai estar aberta,
Mas tinha uma senhora dizendo que não é bem assim, né? Que os famosos revisionistas, né? Os negacionistas. E aí chega um policial nela, né? E ele fala, olha, ou a senhora sai daqui, para de falar, eu vou ter que te prender. Porque a Alemanha pune, né? Os revisionistas, né? Essas pessoas que negam a existência do Holocausto, enfim. Assim como acontece aqui no Brasil, inclusive o nosso próprio presidente, né, Jair Bolsonaro, que nega a existência da ditadura, na Alemanha eles são punidos, né? Eles são punidos e assim, é um crime negar o Holocausto. Então, acho que isso também faz parte desse processo, além de, obviamente, disso ser um tema né, recorrente em museus, de não esconder essa história, de ser uma matéria escolar, e acredito que seja debatido isso no colégio, ou de alguma maneira, enfim. Então a Alemanha também age dessa maneira, punindo quem nega um fato histórico, né? Porque assim, não existe margem para interpretação no Holocausto, numa ditadura, né? É um fato comprovado. E quando uma pessoa nega isso, pelo menos na Alemanha, é punido, algo que deveria acontecer aqui no Brasil também. Bom, deixa eu agradecer a participação... Aqui batem palma para o Ustra, né? Nossa Senhora. Bom, deixa eu agradecer a participação da Fernanda, direto lá de Berlim, na Alemanha. E o teu dia a dia, como é normalmente aí, Fernanda? Tu estás estudando, trabalhando? Como é que é teu dia a dia aí? Agora ou antes do... Não, o dia normal, porque agora a gente está passando por uma situação que tu faz 42 dias que não sai de casa. Está trabalhando só na internet. Sim, é que meu dia não mudou muito, na verdade, porque eu trabalho remoto para uma empresa remoto, então eu continuo trabalhando, digamos assim. Digamos que a carga de trabalho reduziu um pouco, porque a empresa também é ligada ao setor do turismo, então é uma outra coisa que está afetando, né? Não tem turismo e assim, a gente estava começando no começo do debate aí, vocês mencionaram o fato de talvez não vá ter jogos de futebol até o final do ano que vem. Eu acho muito provável que ninguém vai fazer um voo intercontinental sem um motivo, ou cujo motivo seja somente o turismo até o final do ano que vem. Eu tenho essa percepção, né, estando no mercado, trabalhando com isso, e, enfim, e também por causa das normas de saúde, acho que a nossa vida vai alterar muito, mas minha vida normalmente é o seguinte, eu fico em casa muito, eu tenho 2 ou 3 clientes que eu visito, porque eu sou freelancer, tenho trabalhos remotos com diferentes clientes. Então, o que alterou na minha rotina é que eu tenho trabalhado muito mais online, né, em casa, do meu sofá ou da mesinha de trabalho aqui, do que saindo na rua e visto pessoas. Então, fazemos reuniões pelos aplicativos online, né, Skype, Zoom, essas outras coisas que, enfim. E é basicamente isso, né, alterou a rotina. Mas digamos que eu não sofri tanto baque quanto uma pessoa que acorda de manhã e sai, pega o transporte público e vai para o escritório trabalhar e tem aquela interação com os colegas, porque eu tinha isso 1 ou 2 vezes por semana no máximo, não tinha todos os dias, e também meus horários são bem flexíveis, então, porque eu trabalho com equipes que não estão aqui necessariamente na Alemanha, então eu já tinha essa coisa de trabalhar em horários adversos, digamos Silvio, assim. Deixa eu, antes da Fernanda se despedir, eu só queria fazer mais uma pergunta para ela, que é sobre o auxílio que o governo liberou aí para o pessoal, né, nessa época de pandemia, que era um valor tranquilo, assim, uma coisa pouca, né? Algo em torno de 3 a 5 mil euros por mês. Me explica como é que foi esse processo aí, Fernanda. Não é bem assim. Calma aí, te acalma. Primeiro, tem 2 tipos de contrato de trabalho, né? Tem o Angestellt, que é a pessoa que, digamos assim, tem carteira assinada, que é uma coisa que não existe aqui, mas ele tem um contrato de trabalho fixo com uma empresa, trabalha 40 horas, 30 horas, 20 horas semanais. O que aconteceu é que em 2008, quando teve uma crise econômica aqui na Alemanha, eles criaram um mecanismo, o governo criou um mecanismo chamado Kurzarbeit, que é a redução da jornada de trabalho da pessoa, com a redução, obviamente, a redução do salário, mas mas a empresa não sofre um ônus tão grande. Explico. Por exemplo, uma pessoa que trabalha 40 horas semanais e agora está com a carga de trabalho a 0%, ou seja, não está trabalhando, ela está ganhando 60% do salário dela, e desses 60%, 50%, se eu não me engano, é pago pelo governo.
Se a pessoa está trabalhando metade do que ela trabalhava, 50%, ela está ganhando 80% do salário e também dividido pelo governo. Quem é freelancer ou tem o profissional liberal ou autônomo teve essa possibilidade de pedir um auxílio do governo também, e teve auxílio de 5 mil, teve auxílio de 9 mil, teve auxílio de 14 mil, depende do tamanho do teu negócio, depende da quantidade de funcionários que você tem, enfim, mas é um auxílio pago só uma vez, né? Um auxílio pago uma vez e previsto para ficar assim, para você gastar esse dinheiro entre 3 e 6 meses. Porque a gente tem que lembrar que tem pessoas que têm pequenos restaurantes, fisioterapeuta, massagista, cabeleireiro, essas profissões que personal trainer, pessoas que têm que ter contato com o público e imediatamente quando a OMS decretou a pandemia, que eu acho que foi ali na semana do dia 9 de março, não me engano, acho que foi dia 11, essas pessoas imediatamente tiveram que parar de trabalhar. Então, elas é um auxílio super emergencial, urgente, mas uma coisa que me chamou a atenção é que esse auxílio foi pago no ato. As pessoas iam num site, né, do governo, preenchiam os seus dados, e no momento que você dava o ok ali, eles verificavam rapidamente e o dinheiro chegava na sua conta muito rápido. Eu vi vários relatos de pessoas que pegaram esse dinheiro, que postaram no Twitter, enfim. Eu não apliquei para isso, porque não tive uma redução drástica na minha renda, mas eu acho que ajuda muito também para manter as pessoas em casa. Eu acho que eu vejo os relatos do Brasil com esses R$600, que foi uma novela para ser aprovado, e agora quando finalmente aprovaram, ainda não pagaram todo mundo. Eu fico me perguntando como é que as pessoas que são motoristas de Uber, ambulante ou qualquer outra coisa, que no Brasil tem muito mais do que na Alemanha, né? Pessoas trabalhando sem contrato de trabalho, como é que essas pessoas estão comendo? Sim. Bom, Fernanda, muito obrigado. Vamos ficar em contato, volta e meia, para participar e contar alguma novidade daí, tá certo? Com certeza. Obrigada. Muito obrigado pela tua participação. Então, Fernanda, para qual clube ela torce? No Rio Grande do Sul? Não, na Alemanha? E na Alemanha não tem um clube. Na verdade, o meu namorado torce para um clube que eu sou simpática, mas eu não me lembro o nome. Nem tão... Porque é um clube que não joga na Bundesliga, não joga na primeira divisão, ele está na segunda ou na terceira, porque aqui tem até a 7ª divisão, né? E as pessoas torcem para times de 7ª divisão. É um time lá de Stuttgart, não me lembro o nome. Mas a gente sempre olha também o resultado do Schalke, não sei porquê, mas ele gosta, simpatiza também. E no Rio Grande do Sul eu torço pro Grêmio. É o Schalke. Fernanda Pugliero, a pronúncia é assim? Na Itália, sim, mas no Porto Alegre é Pugliero. Pugliero. Tá bom, Fernanda. Muito obrigado pela participação aí. Bom trabalho aí, tá? Obrigada. Tchau. Tchau. Silvio! Pare, Ribeiro, deixa eu só dizer uma coisa. A Fernanda, direto da Alemanha, e ela fez essa relação a partir da pergunta do Maicá sobre a questão da ajuda financeira do governo alemão para as pessoas mais necessitadas, estabelecendo essa comparação com o Brasil. Realmente aqui é uma missa. Anuncia-se R$600, sendo que o início do processo era um anúncio de R$200, liberar 200. Chegou até R$600, mas é uma missa para o sujeito receber isso aí, especialmente os mais necessitados. E ela tem razão, deve ter muita gente pelo Brasil passando fome nesse momento. Pode falar, Ribeiro Neto. Eu quero fazer aliás, parabenizar o Júnior e toda a equipe do Bairrista pela live do Detetive ontem, né? Obrigado. O pessoal foi muito legal mesmo. Grande presença, né? Grande comunidade ninjitsu. Porra, os caras são pau-ferro. E como hoje está prometido como vai começar a live dos funks, né? Eu quero sugerir isso aqui, ó, Silvio, fica, ó. Olha, Marca, que coisa linda isso aqui, ó. A trilha sonora de O Tempo e o Vento, do senhor Antônio Carlos Jobim, tá? Então, assim, é para vocês, né, amantes de música boa, tá? É isso aí, tá? Tem até o Cleito Cledir canta, tem o Renato Borghetti tocando, né? Enfim, Zé Renato, Fagundes, do Boca Livre. Então, assim. E, aliás, falando em Boca Livre, para terminar, esse disco do Boca Livre aqui, que me acompanha a minha vida inteira,
que tem Chegou no Vento, Folia, enfim, Se Meu Jardim é Flor, é fantástico também, tá? Chegou no vento a voz do cantador, chegou no vento a voz do cantador, tá? Boca Livre. Kleber. Então, Jobim, é a minha dica para hoje você não sofrer com o funk nas lives, tá bem? Silvio! Muito bem. Kleber, tu tem alguma dica, não? Silvio? Oi. Tenho. Não, uma dica não, uma lembrança. Hoje é aniversário da morte de Tele Santana, né? Um dos melhores técnicos do futebol brasileiro. Tele Santana, quando ele era jogador, ele é chamado de Fio de Esperança, né? Porque além de ser magrinho, era um cara que não se entregava. Era talvez eu fico pensando assim, o Tele Santana é uma espécie de Tinga, né? Um motorzinho, né? Não era uma exuberância técnica, né? Mas era um cara que se entregava demais. É uma composição tática dentro do Fluminense. E lá no Fluminense, em 69, ele virou treinador e foi campeão carioca de 69, montando o time que depois, em 70, seria campeão brasileiro no Robertão. E em 71, ele vai para o Atlético Mineiro e coloca o Atlético Mineiro como o primeiro campeão brasileiro de 71, e durante muito tempo esse foi o único título da história do Atlético Mineiro. E o Tele, né, sai do Atlético, né, não consegue reproduzir o sucesso, vem em 76 para o Grêmio, né? O Grêmio tentou Foguinho, tentou Lumumba, e em 76 o Grêmio sem muito dinheiro, o Internacional ganhando todos os títulos, ele vai lá e monta um time com Tadeu Ritt, com Ladinho, com Oberdan, jogadores mais experientes, né? Traz o Éder como aposta, e o Éder, engraçado, o Éder e o Tele Santana, tem a história do cocô no sapato do Tele, né? E o Grêmio em 77 conquista o Gauchão, acaba com a hegemonia do Octa do Internacional e equilibra de novo a disputa regional. Aí o Tele em 79 vai para o Palmeiras. O Palmeiras não é campeão brasileiro, o Palmeiras é eliminado na semifinal pelo Internacional. O Internacional, numa noite iluminada do Falcão, ganha em São Paulo por 3-2 e empata a duras penas no Beira-Rio em 1-1. Mas aquele Palmeiras toca 4-1 no Flamengo do Zico em pleno Maracanã. E aquele resultado assombrou o Brasil. Eu disse, meu Deus do céu, que baita time. Mas só que o Internacional despacha o Palmeiras, né? Mas, mesmo assim, o Tele Santana vai para a seleção brasileira. Eu acho que a campanha de 79 no Palmeiras referenda o Tele para ir para a seleção. Em 82 faz um trabalho espetacular na seleção, né? Monta um time que a gente está elogiando a toda hora. Em 86 ele aposta em alguns jogadores que já não estão em plena forma, ele tenta reproduzir o modelo de 82. O Zico tá debilitado, o Falcão tem problema no joelho, o Sócrates já não é tão atleta quanto foi em 82, e a seleção não acontece em 86. E ele fica com a fama de pé frio. E aí chega 92 e 93, e ele vai comandar o São Paulo. Ele é campeão da Libertadores com o São Paulo, ele é campeão do mundo com o São Paulo. Ele derrota 2 anos seguidos. Derrotam o Barcelona e o Milan na final. Eu acho que esse é o maior feito. Desculpa te interromper, Kleber. Eu acho que é o. Vontade, tá? Eu acho que esse é o maior feito que um clube pode fazer. Não sei se vai acontecer de novo no nosso futebol. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. É um baita time, né? Baita time. E o mais legal dessa história é que 92 tem... eu não sei se é 91, eu sempre me atrapalho. É 92, 93. Em 92 tem o Raí, mas nos 2 anos tem Toninho Cerezo. Né? E engraçado, porque lá em 82 o vilão da história foi o Toninho Cerezo. E eu acho que esses títulos do São Paulo eles fazem assim, a redenção, a reabilitação tanto do Cerezo, mas principalmente do Tele Santana. Eu acho que o Tele Santana é um cara que deixa muita saudade. Sabe que... Eu perguntei pro Falcão, né? O Falcão trabalhou com o Dino Sani, com o Rubens Minelli, com o Enio Andrade, né? E eu produzi a pergunta para que ele respondesse que o melhor técnico da vida dele era o Tele Santana. Ele disse, não, meu melhor técnico é o sueco, o Liederholm, né? Que tinha uma vivência de Europa. Eu acho que foi o cara que deu o upgrade na carreira do Falcão, né? E ele disse, o Tele é muito chato, ele fazia isso, treinar e repetir toda hora, era muito chato. Você era um treinador espetacular, né? Cara, a gente fala muito... Sim, pode falar. Tinha coisas fantásticas, o Tele botou o Cafu de lateral, o Cafu era meia, né?
E ele foi para lateral pelo Tele Santana. O Leonardo, que era lateral, foi para meia. Então, coisas assim que o Tele usou e abusou de dois times fantásticos, né? Que mudaram pouco, mas mudaram de um ano para o outro. E que eu digo que aquele São Paulo está naquele rol de times que a gente parava para ver. Porque quem gosta de futebol, gosta de bom futebol, e são raros esses times, né? Já falei aqui, né? O Inter de 75, 76, que já tinha o Fluminense, o Cruzeiro, o Corinthians, depois o Palmeiras, né? Tinha o Flamengo, do Zico, o São Paulo, do Tele, enfim, raros times que a gente parava para ver. Então, o São Paulo, com certeza, foi um desses times que dava gosto de ver e enfrentava adversários altamente qualificados, né? E conseguiu ganhar. Tu sabe que a gente fala muitas vezes do duelo de jogadores dentro de campo. Aliás, esse jogo aí de 79 do Palmeiras contra o Internacional, que o Inter ganhou de 3-2 e o Falcão foi o melhor em campo fazendo 2 gols, as chamadas do jornal, como se sabe, era Mococa, que jogava muito, volante que jogava muito no Palmeiras, esse do Pelé, contra Falcão, né? Mococa ou Falcão? Aí o Falcão rebenta. E no dia seguinte, Falcão, é claro. Mas a gente, às vezes, esquece do duelo nos bancos, porque num banco tinha Tele Santana e no outro tinha Enio Andrade. Quer dizer, era um negócio assim absolutamente superior em termos de técnico na história do Brasil. Agora, um detalhe, já que vocês lembraram disso, eu quero mostrar uma imagem daqui a pouquinho para vocês, que eu passei para o Júnior aí, mas daqui a pouquinho a gente vai passar a imagem. Antes eu vou falar sobre esse assunto. Ontem eu estava assistindo, nessa minha busca pela história através da televisão, dos programas de esporte, especialmente Sport TV, passou ontem o Pelé Eterno, que eu já tinha assistido há uns 10 anos, sei eu, lá no DVD, e ontem assisti na televisão para ver tudo aquilo, de novo, que o Pelé fez no futebol. Pelé Eterno. Bom, e aí, quando eu já peguei na metade, eu digo, perdi o lance que eu queria. Mas não, esse lance foi recuperado depois. Isso é, aquele que é considerado o gol mais bonito que o Pelé fez, de quase 1.300 gols. É um negócio que chama a atenção. Esse jogo foi em 1959. O Pelé tinha 19 anos, era o Campeonato Paulista. O Santos foi jogar contra o Juventus, lá na Rua Javari, famoso Juventus, o Juventus da Rua Javari. E o Santos ganhou de 4-0, o Pelé fez 3. E o incrível disso é que não existem imagens desse jogo. Não tinha televisão fazendo esse jogo. Então, este gol não tem como ver por uma imagem normal de televisão. E aí, no documentário Pelé Eterno, ele foi, pelas explicações de quem viveu o jogo dentro de campo, como jogadores do Santos, os jogadores do time do Juventus. O goleiro do Juventus se chamava, tinha muito apelido naquela época, era Mão de Onça. Ele aparece falando do gol, contando como foi o gol. E zagueiros também do Juventus aparecem nesse episódio falando sobre como foi o gol. A partir daí, desses depoimentos, o gol foi remontado via computador, para que a gente tivesse uma ideia, anos depois, de como foi, afinal de contas, aquele considerado o gol mais bonito que o Pelé já fez. Então, eu busquei essa imagem, passei para o nosso Júnior B aí, para que ele mostre agora para toda a nossa audiência e para vocês também, para que a gente possa imaginar dentro, a gente naquele campo assistindo aquele gol, porque a partir do gol o que aconteceu foi o seguinte, todo o estádio aplaudiu o Pelé. Então, se puder ir colocando para a gente aí, o Júnior, este gol para a gente assistir, para o pessoal assistir aqui, seria realmente interessante, para ver o que o Pelé fez aí. Não sei se já está no ponto aí para a gente. Está na tela aí, Silvio, já está na tela. Já está na tela. Uhum. Não consigo ver, deixa eu ver se eu fui aqui. Eu não consigo. Eu já vi, mas não me lembro. Eu não me lembro. Se puder, pega na televisão. Também está dando na televisão aí. Vai repetir para a gente. Está vendo, Kleber? Deixa eu ver se eu vejo pelo Facebook aqui. Vamos deixando correndo esse gol, por gentileza, Júnior, porque o que acontece é que o Dorval cruza a bola da ponta direita para o Pelé, que está na entrada da área. E o Pelé já tem um zagueiro em cima dele, e o Pelé dá o balãozinho nesse zagueiro. Aí vem mais um
zagueiro que também leva o segundo balãozinho do Pelé. Aí vem o terceiro zagueiro que leva o balãozinho. Aí vem o goleiro chamado Mão de Onça que leva o balãozinho. São 4 balãozinhos do Pelé na defesa do time do Juventus. E o Pelé conclui marcando o gol de cabeça. Ô, Maicá, que tal esse gol aí, Maicá? Eu lembro, eu não assisti ontem, mas eu vi esse filme, Silvio, na época que foi lançado, né, o Pelé Eterno, até também, assim, para entender tudo, né? Era uma época que eu me lembro quando eu vi o filme, ainda não tinha YouTube, todo esse material vasto aí à disposição na internet. E eu me lembro que eu fiquei muito impactado com o filme, com tudo que foi, principalmente pelas imagens, né? Esse gol, ele foi recriado, né, Silvio? Ele foi feito computadorizadamente, né? Mas tudo que se mostrou do Pelé no filme, em vídeos, em imagens, coisas que fora do que a gente está acostumado a ver nos programas esportivos, né? Mais coisas de arquivo, assim. Foi um filme que eu me lembro que me chamou bastante atenção, me impactou bastante. Até nessa leva de filmes, já que nós estamos falando do Pelé, então, tem um documentário também sobre o Maradona. Tem vários, né? Mas o mais recente deles, que foi lançado pelo mesmo pessoal que fez a cinebiografia do Ayrton Senna e da Amy Winehouse, são pessoal que são especializados nisso, né? Em fazer cinebiografias. A mais recente deles é sobre o Maradona e pega justamente o período do Maradona em Nápoles, né, quando ele realmente entra em espiral, digamos assim, onde ele flerta com a máfia italiana, né, de Nápoles, enfim, e acaba entrando de cabeça no vício da cocaína. E esse pessoal, eles têm uma mão muito grande, assim, uma sensibilidade muito grande. Não é um filme para quem não sabe nada dos biografados, digamos assim. É um filme já para os iniciados, digamos assim. E esse do Maradona também é um filme muito sensível, muito bonito, assim, que faz um contraste entre o Maradona, o ser humano, né, apegado à família, principalmente a mãe dele, e o cara que realmente se perdeu na vida e acabou mergulhando fundo nas drogas. É diferente a abordagem, o Pelé Eterno é um filme muito mais esportivo, né, muito mais baseado no que o Pelé fez dentro de campo, né, o maior atleta de todos os tempos. Mas esse do Maradona também fica a dica. E ontem eu falei sobre isso e quero recomendar de novo aí uma obra. Realmente, os norte-americanos não brincam em serviço em termos de divulgação e superprodução. O The Last Dance, que é o documentário sobre o último ano de Michael Jordan em Chicago Bulls, né? Aquele time histórico que assombrou o mundo, né, na NBA. E é um documentário longo, acredito de 10 episódios, são 2 por... A cada segunda são lançados 2 episódios, então os 2 primeiros estão disponíveis na Netflix. Espetacular a orientação do Júnior Maicá, uma das poucas coisas lúcidas que ele falou hoje, mas assim, é um show. E outra coisa, assim, deram acesso à equipe de documentário, sei lá o que, de imprensa, para captar imagens espetaculares. É uma riqueza de detalhes esse documentário. Aquilo que o Fabiano... Aliás, 2 pessoas iluminadas. Ontem o Fabiano e hoje o Júnior Maicá. O que o Michael Jordan representa no basquete é algo impressionante. E que riqueza, assim, que iluminação de conseguir captar do início ao fim. A gente está lamentando que a gente não tem esse gol do Pelé contra o Juventus, né? Os caras acompanharam o Michael Jordan quando ele era atleta universitário da Carolina do Norte, até estourar assim, em 3 jogos ele estourou na NBA no Chicago Bulls. O Chicago Bulls ele perdeu o ginásio para um time que jogava, acho que futebol 7, soccer, sei lá o que. Softball. O cara é isso. Como, Júnior? Softball. Soccer. Não, era softball, era um outro esporte. É uma coisa assim, extraordinária a repercussão imediata que tem o Michael Jordan na NBA. E eles conseguiram, com muita inteligência, com muita lucidez e com muita felicidade, pegar desde o início. Talvez seja assim, a melhor trajetória do mundo, o cara do início ao fim. Eu recomendaria, senhor Benfica, e eu sei que eu posso parecer chato, eu não sou chato. Mas eu reconheço que nada. Eu vou parecer. Tranquilo. Vou parecer ser chato. Perto do Fabiano tem Loló. Quando é que esse filme Pelé Eterno mesmo, o Silvio Benfica? Acho que tem uns 10 anos, mais ou menos. 10 anos. Mais. Eu vou pegar aqui. Mais de 10 anos. É um pouquinho mais. Mas assim, eu tenho certeza... 2004, o Pelé Eterno.
De 2004. 15, 16 anos. Eu tenho certeza que quem fez Pelé Eterno, que é o que eu vi também, é ótimo, excelente, mas agora revendo, o Silvio fez a gentileza de mandar aqui para o meu WhatsApp, dava para refazer, né? Porque a tecnologia hoje está para melhorar bastante esse gol, viu? É verdade. Então eu recomendaria que refizessem, né? Porque a problema tecnologia avançou, vai ficar bem melhor de ver, né? O problema é o Pelé. E ainda sobre o... Não, tá ótimo, o Pelé não tá tão. Não, e o gol. Kleber, o gol ele quer melhorar. Ele quer usar a mesma imagem essa aí e melhorar. O interessante do Pelé, olha, tenta imaginar, Kleber, um jogador hoje com 17, 18 anos de idade, um Vinícius Júnior da vida, o Rodrigo dos Santos, que foi para lá, o Alexandre Pato, quando saiu com 17 anos para ir para a Europa. Tenta imaginar esse jogador com 17 anos, já ganhando um alto salário, evidentemente, onde ele moraria? Ele teria uma grande casa e outros imóveis. Pois o Pelé, o documentário mostra, o Pelé com 21 anos de idade, já bicampeão do mundo com a seleção brasileira, morava numa pensão. Ele e vários outros jogadores moravam. O Pelé, com 21 anos de idade, morava numa pensão, Kleber Grabowska. É terrível isso, terrível. Silvio, outra coisa do filme do Pelé, né? A história da onde surgiu a expressão gol de placa, né? Joilmir Betting está acompanhando o jogo do Santos contra o Fluminense no Maracanã. E o Pelé, eu não sei se faz um gol mais bonito ou não, né? Mas espetacular contra o Fluminense. O Joilmir Betting diz: esse gol merece uma placa. Daí virou a expressão gol de placa. E aí, até hoje existe a expressão no jargão do futebol, né? Gol de placa. E aí tem um inteligente que naquela época não era gravado, era filmado. Tinha a película, né? Como é que é? Película, sei lá. É película. E aí, o inteligente pegou o rolo, foi lá e recortou o gol e guardou assim: vou levar para minha casa. Ele conseguiu consumir com um dos gols mais bonitos da história do Maracanã. Ó, parabéns. Ninguém sabe onde é que está o gol do Pelé. Se não é o Joilmir Betting dizer que é um gol de placa, ninguém ia se lembrar desse gol. Mas também tem o seguinte: o neto desse cara aí, eu não sei se é possível recuperar ou não, eu não sei. Vende por uma fortuna isso aí hoje. Se o cara achar... Mas acho que já se perdeu, Ribeiro. Acho que já se perdeu. Não, o Neto só deve estar lamentando hoje. Diga, Júnior Baicá. Não, é sobre o Last Dance ainda. Eu queria dizer que... Só para dar o último... Last Dance, para mim, é a música do David Bowie, cara. Last Dance. Não, é que o Michael Jordan, eu acho que uma comparação legal, assim... Lembra quando surgiu o Guga, né? Um campeão que chamou a atenção do país todo pro tênis, enfim, ficou aquela febre. O Michael Jordan fez isso por um esporte e por uma franquia, por um time, né, que é o Bulls, mundialmente, né, globalmente, assim. O Michael Jordan é o rosto, é o responsável por transformar a NBA num produto global. E aí era a reta final ali daquele time do Phil Jackson, né, com ele, o Scott Pippen, já se falava numa... Eu acho que o Scott Pippen continua ou não? Como assim? Lá no Bulls? O Scott Pippen continua? Eu não me lembro. Não me lembro se ele continua. Eu quero saber. Eu não me lembro. Eu acho que o sucesso do Michael Jordan fez crescer também alguém que começou antes dele. Eu acho que ele ficou muito mais famoso, muito mais referenciado por causa do sucesso do Michael Jordan, que foi o Magic Johnson. Mas é que a questão é que o Jordan, assim, obviamente, ele é um cara fora de série. Depois, quem seguir acompanhando a série, né? O Michael Jordan, ele se aposenta, do nada ele diz que vai jogar beisebol. E ele fica um tempo fora do basquete e volta, e quando ele retorna, o Bulls é campeão de novo, assim. Ele é realmente o Pelé, não tem, né? Só que a morte do pai dele mexeu com ele vai pro beisebol, ele não jogava bem beisebol, né? Fica nos times intermediários, reserva, enfim, não entendo muito bem o beisebol. Mas e nesse último ano de reformulação, eles acabaram dando acesso a uma equipe que captou praticamente tudo, né? Naquele ano, acho que é 98, se não me engano, o último ano do Chicago Bulls, esse que a gente conhece, que provavelmente seja os maiores times de basquete da história.
Nós estamos indo para o fim do programa, parece que estava entrando uma narração aí, de algum gol, uma coisa assim. Tinha, do Haroldo Souza. Não, Haroldo de Souza, é mesmo? É mesmo? Lembrei... É o gol do Falcão contra o Atlético Mineiro. Deixa eu ver se eu acho aqui, Silvio. Vamos ver. 76. Aliás, o gol mais bonito da história do Beira-Rio, não há dúvida nenhuma. Tá botando a narração aí, ô Kleber? Tá muito baixinho, mas dá para ouvir o adivinhem. Agora me lembrei de Cláudio Cabral. Lembrei de Cláudio Cabral, que falava de outro narrador famoso, Pedro Ernesto Denardim. Aí o Pedro vinha contar uma história qualquer para o Cláudio Cabral e o Cláudio Cabral dizia assim: sai para lá, carroceiro do amor. Ele chamava o Pedro de Kleber, de carroceiro do amor. Tá revelado, Pedro Ernesto, teu apelido nos tempos de Cláudio Cabral. Só queria dar o Cabral que era o refinado, né? O Cabral era muito refinado. Né? Exato. Tá, então encerra com a tua informação, Maiká. Não, só queria dar parabéns pro Kleber, ficou bem bom o volume da narração que ele colocou, não deu pra ouvir nada. Muito bom. Me vinguei. Muito bem, Júnior Maiká, Kleber Grabowska, Ribeiro Neto, nesta edição do Bairrista Futebol Clube, parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Tchau para todo mundo!